que é o amor? Gente, que pergunta difícil. Nossa, amor. Amor pra mim é... Que amor? Amor. Amor? Eu não sei. Ah, velho, essa pergunta é muito complexa. A nossa brisa é só falar de amor, só falar de amor. A nossa brisa é só falar de amor, só falar de amor. Eu acho que o amor tá no campo do inaudito. É aquilo que a gente constrói todos os dias. Eu acho que o amor é uma construção social. Dentro do amor existem outras formas de relacionar, monogamicamente ou não. Assim. A gente tem por natural o relacionamento tal como é predominante na sociedade, né? Heteronormativo, né? O surgimento da agricultura seria o que a gente considera assim, a primeira grande revolução na história da humanidade. Então, se antes o homem precisava ser nômade, porque ele precisava buscar novas fontes de alimentação, novas fontes de material que ele coletava, a partir do momento que ele passa a plantar e colher, ele não precisa mais, né? Então ele deixa de ser nômade, passa a ter uma vida mais sedentária, e novas relações sociais são estabelecidas, né? Primeiro entre quem possui a propriedade e quem não possui. Então, entre os povos primitivos, no máximo que ele tinha enquanto noção de família é a noção da sua linearidade. E que olha que interessante, né? Nesse caso, a base familiar vinha da mulher, já que todos sabiam quem era sua mãe, mas ninguém sabia exatamente quem era o pai, já que todo mundo podia ficar com todo mundo. As relações eram muito mais abertas e livres, então, né? Com a propriedade vem a herança. Questiona-se com quem ficaria então a herança se ninguém sabia exatamente quem era o pai, né? Então, observe que isso acaba determinando uma transformação na forma de estruturação daquilo que podemos chamar hoje de família, né? Então, a própria origem disso que a gente chama de família hoje estabelece essa relação pai, mãe, filhos, ou seja, essa ideia de família monogâmica, né? E o próprio poder do pai com aquele que detém a propriedade, ela se dá como desdobramento da origem da propriedade privada. Essa é a necessidade de que a família existisse. Dentro dessa necessidade, o amor se tornou algo que se tornou uma instituição social. Os relacionamentos, você não discute se vai ser monogâmico ou não, se vai ser livre ou não. Já existe uma regra imposta sobre todos os relacionamentos. É justamente isso que eu questiono. Então acho que está mais do que na hora de desconstruir essas imagens, assim, e incluir esse debate nas universidades, nas escolas, assim, nas famílias, dentro de casa, assim. É por tudo que invade, instiga e endoidece, por tudo que é e muda, por toda a matéria que enche a mesa, mas deixa com fome a alma, por tudo que toca e tudo que tocamos, por tudo que vai e vem, pelo vento que bagunça e outrora ajeita, pelas coisas que não falamos, mas sentimos, por tudo que é bonito e nos amolece, por tudo que nos faz mais humanos, por tudo que sou e já nem sei. Então, desde que eu me lembro, eu sempre gostei demais de uma pessoa. E uma vez no ensino fundamental eu estava conversando com umas amigas minhas, falando que eu estava gostando de duas pessoas ao mesmo tempo. E uma delas virou para mim e disse que leu numa revista que quando você gosta de duas pessoas ao mesmo tempo, significa que você não gosta de nenhuma. Se a gente enxerga hoje os relacionamentos afetivos, tem muito essa coisa do domínio do corpo do outro, a posse do corpo do outro. Daquele padrão de, você me pertence, eu pertenço a você, sabe? Então nós dois somos um só. Não, nós dois não somos um só. Eu sou eu e você é você. Se as nossas relações sociais elas não são naturais, elas são construídas historicamente, talvez seja interessante a gente pensar que durante os diferentes modos de organização da sociedade que a história conheceu, a nossa história ocidental, então esse modo primitivo, depois modo escravista,
o próprio feudalismo e hoje o capitalismo, nenhuma forma de organização dessa conseguiu superar essa estrutura familiar e nem essa estruturação social, até porque em todos esses momentos a organização social estava baseada na ideia de propriedade privada. Eu sempre me apaixonei muito e muitas vezes não eram relações efetuadas. A partir do momento que essas foram, eu sofri com algumas devido a esse pensamento monogâmico, a essa ideia de pensar que o outro vai me completar. Você gostar de alguém não significa que você tem que se anular para uma outra pessoa. Se anular enquanto pessoa, se anular enquanto sentimento, se anular enquanto indivíduo mesmo, assim. Quando você está casado, você já está num relacionamento e você se encontra nessa situação de que eu não posso, isso racionalmente falando, você freia essa questão emocional em que você não consegue, você simplesmente não consegue. Depois que eu fui me assumindo, eu fiquei muito melhor comigo, fui me desprendendo de muitas das coisas que me faziam mal, de muitas relações que eu tenho muito afeto, mas me fazem mal, mesmo não sendo escolhas deles, eles reproduzirem esses valores, esses estereótipos, muitos discursos me cobrando que eu age assim, que eu age assado. Eu nunca fui monogâmico. Eu acho que desde o meu primeiro relacionamento, eu falei com a pessoa que eu não ia cobrar fidelidade dela da mesma maneira que eu não estava pronto para ela me cobrar fidelidade. Para o homem, sempre existiu, mesmo que velado, essa possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Para o homem, sempre foi mais fácil ter outros tipos de relações. Desde sempre a sociedade aceita que o homem se relacione com outras mulheres, que tenha várias parceiras sexuais. A partir do momento que a sociedade se estrutura a partir da propriedade, e quem detém essa propriedade é o homem, é o macho, então historicamente ele foi constituindo-se enquanto o ser que tem mais poder na sociedade a partir da propriedade. Então a origem da propriedade acaba sendo um elemento chave na compreensão das desigualdades, das relações de gênero, né? E gênero passa a ser entendido muito mais do que um discurso sobre o comportamento, mas como um desdobramento das relações sociais concretas. Para a mulher isso começa a ser um pouco mais explorado a partir dos movimentos feministas. Nos anos 40, com algumas escritoras como Anais Nin, Simone de Beauvoir, que exploravam isso de, não, ele pode, eu também posso, todos nós podemos ser felizes assim. Eu tenho a noção de que meu corpo é meu, sabe? Que ninguém tem o direito de mandar nele, só eu. E todos os grupos de feminismo que eu participava, a galera com quem eu andava, que era da militância, sempre falava muito de relação livre, de poligamia, de amor livre, de não monogamia, assim. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso, comecei a ler mais sobre isso e comecei a me sentir menos culpada. Então, cada vez que eu lia mais, eu me sentia menos culpada por gostar de mais de uma pessoa. Acho que é possível pensar, estabelecer uma relação entre essa estrutura da sociedade, mulher no mercado de trabalho, por exemplo, e a forma que isso tem um impacto nos casamentos. À medida que a mulher está numa relação não mais apenas por uma dependência financeira, ela se sente, por exemplo, livre para se separar e buscar uma relação baseada no amor, por exemplo. Quando você tem uma norma social que se sobrepõe sobre essas relações, ela tira a liberdade justamente do casal de construir as suas próprias normas. Você gera uma frustração enorme para o seu relacionamento, de você já sair na rua, sabe, tapando os olhos, assim. Nós somos pessoas, né, velho? Nós somos pessoas que pensam e amam e sentem de formas diferentes. Então, de repente, os relacionamentos como estão aí não são próprios para todas as pessoas, né? A gente tem nossa própria forma de amar, a gente tem nossa própria forma de sentir. Tanto são os crimes passionais, por ciúmes, por apego,
o outro não é seu. A única coisa que lhe pertence é o seu próprio corpo, o seu próprio desejo, o seu espaço pessoal, o seu sentimento. As pessoas precisam se sentir mais soltas, assim, mais livres para exercer a sua sexualidade, exercer a sua totalidade e serem mais livres para se relacionar umas com as outras. Como conseguir fazer essa ponte de conversa nesses espaços em que eu pelo menos não reproduza as violências que eu sofri. As violências em falar que amor é só um, que amor tem que ser desse jeito, senão é amor, que sexualidade e afetividade são coisas totalmente distintas, sem culpabilização da mulher pela própria sexualidade e outras violências sociais que a gente acaba internalizando e reproduzindo nos discursos e que nas escolas fica muito mais pesado. Surgiram pessoas que eu pude me interessar e a gente conseguiu construir um diálogo bem consistente acerca do amor livre. E a gente pôde compartilhar de experiências muito intensas, muito fortes, assim, que em nenhum momento ninguém se deixou ninguém se deixou ferir por isso, por essa questão do relacionamento a três, entendeu? O amor livre, ele é justamente uma forma libertária de amar, uma forma de dizer que o que eu sinto não precisa ter nome, não precisa ter outros terceiros que digam que eu sinto aquilo. Eu acredito que ser livre para amar torna o amor real. Eu posso escolher quem amar, eu posso escolher amar uma, duas ou três pessoas, e isso, o fato de eu poder escolher amar uma só ou amar duas, vai fazer eu amar essas duas pessoas, ou uma ou três, da maneira mais pura e mais verdadeira possível. Muita gente acha que amor livre é você sair por aí fazendo sabe Deus o que com todo mundo. E não é bem assim. Você tem que respeitar o espaço do outro, saber se o outro está aberto à ideia. A gente, enquanto ser humano, a gente é tão grande, a gente pensa tanta coisa, a gente sente tanto. E amor, como todo sentimento, eu acho que é uma coisa tão grande, tão incapaz de ser colocado numa caixa de definição, que eu imagino que não dê só para você amar de uma forma. Eu quero que o amor possa ser várias outras coisas, além da minha concepção, entendeu? Então eu quero que o amor seja isso, inaudito, livre. É você amar porque sim. Amar porque sim.